Era noite no presídio de Ilha Grande. O barulho dos gritos se misturava ao som do ferro batendo nas grades. E lá, em meio àquela escuridão densa, um homem observava em silêncio. O nome dele era William da Silva Lima. Chamavam ele de o Professor. Mas calma, antes de te contar quem era esse homem, preciso te dizer uma coisa. O que estava prestes a nascer ali dentro não era só uma facção. Era uma estrutura, uma nova forma de poder. Uma organização tão eficiente que em pouco tempo sairia das celas e tomaria as ruas do Rio de Janeiro. E o mais curioso, tudo começou com uma ideia. Uma ideia que parecia simples, mas que mudaria o Brasil para sempre. Esse é o canal Momentos que Mudaram Tudo. E prepare-se para mais uma história incrível. Nos anos 1970, o país vivia sob uma ditadura. A polícia tinha carta branca para agir e o Estado se achava invencível. Mas, nas sombras das prisões, um novo tipo de pensamento surgia. Criminosos comuns começaram a conviver com presos políticos, gente que entendia de estratégia, organização e resistência. Foi ali, dentro da cadeia, que o professor percebeu algo que ninguém mais via. O crime era desorganizado. Cada ladrão por si, cada morro com sua própria regra. E isso, para ele, era um erro fatal. Ele começou a conversar, ouvir, aprender. E aos poucos foi construindo uma nova lógica. Se o Estado é um sistema, a gente também pode ser. Essa frase, dita num canto abafado de cela, virou o ponto de partida. O professor acreditava que o crime precisava de estrutura, de hierarquia, de disciplina. E foi assim que, em meio ao caos, ele plantou a semente do que viria a ser o Comando Vermelho. Mas calma, mano, não pensa que foi fácil, porque o sistema não gostou nada da ideia de ver os presos se organizando. As autoridades começaram a transferir os líderes para outras prisões, tentando cortar o mal pela raiz. Mas era tarde demais. A mensagem já tinha se espalhado. Quando os primeiros membros saíram da cadeia, levaram consigo o código que aprenderam lá dentro e começaram a aplicar do lado de fora o que o professor tinha ensinado: controle, respeito e lealdade. E aí, irmão, tudo mudou. As favelas do Rio, que antes viviam sob domínio de pequenos grupos locais, começaram a se unir. Agora existia uma liderança, existia um propósito e existia uma palavra que para muita gente significava esperança: comando. Mas o verdadeiro ponto de virada ainda estava por vir, porque no final dos anos 70 e começo dos anos 80, algo novo chegou ao Brasil. Branca, fina e mais lucrativa do que qualquer assalto: a cocaína. O tráfico, que antes era visto como uma sobrevivência, virou negócio, um negócio de milhões. E o crime, que o professor havia organizado para resistir, agora estava aprendendo a enriquecer. As bocas de fumo viraram empresas. Cada morro virou franquia. Cada soldado, um funcionário. E cada bala, um investimento. O dinheiro corria mais rápido que nunca. E junto com ele, vinha o poder. De repente, os traficantes já não eram apenas bandidos. Eram chefes, políticos informais e donos de territórios inteiros. Mas como toda estrutura que cresce demais, veio o primeiro racha. E ele veio com sangue. No começo dos anos 90, novas facções começaram a surgir. Cada uma dizendo seguir o legado do professor. Mas, na real, o que estava em jogo era o domínio das rotas e o controle das bocas. O crime, que antes era um movimento de união, virou um campo de guerra. E o Rio de Janeiro virou tabuleiro. De um lado, o Comando Vermelho, nascido da ideia original do professor. Do outro, o Terceiro Comando, que prometia fazer tudo diferente. E, um pouco mais tarde, surgiria uma facção ainda mais violenta, o Amigo dos Amigos, o ADA. Cada uma dessas organizações dizia representar o povo, mas a verdade é que o povo continuava morrendo no fogo cruzado. E o professor? Sumiu das manchetes. Enquanto as novas gerações de criminosos disputavam território, ele observava em silêncio. Para alguns, ele morreu cedo. Para outros, viveu escondido. Mas uma coisa é certa: sua ideia nunca morreu. Porque o crime organizado brasileiro
do Rio a São Paulo, do norte ao sul, ainda carrega traços daquela estrutura inicial: hierarquia, códigos internos e uma lógica que mistura crime, economia e política. Mas, mano, pensa comigo. Como uma ideia nascida dentro de um presídio virou um império? Como algo criado para resistir à opressão virou uma das forças mais destrutivas do país? A resposta talvez esteja naquilo que o professor mais acreditava: o poder da organização. Ele entendeu cedo que o caos é o melhor aliado do Estado, porque onde tem desordem, o governo domina. Mas onde há ordem, mesmo que no crime, o Estado se assusta. E foi exatamente isso que aconteceu. Os anos passaram e as facções se modernizaram. Vieram os celulares, os rádios, as redes. Os líderes já não precisavam mais estar presentes. Podiam comandar tudo de dentro da prisão com um simples telefonema. E enquanto o Estado prendia um, surgiam dois. Era um jogo infinito, e o tabuleiro estava completamente dominado. Mas teve um detalhe que mudou o rumo dessa história. O dinheiro do tráfico começou a se misturar com o da política. E quando o dinheiro do crime entra na política, a linha entre certo e errado some. Empresários começaram a lavar dinheiro, campanhas foram financiadas, e a sociedade, sem perceber, passou a conviver com o crime de forma natural. Lembra daquela padaria que abriu do nada no bairro? Ou daquele político que cresceu rápido demais? Pois é, nem sempre é coincidência. E é aqui que entra a parte mais sombria da história. Porque quando o crime deixa de ser apenas violência e vira economia, ele passa a fazer parte da engrenagem. Hoje, o tráfico movimenta bilhões, emprega milhares de pessoas, de olheiros a motoristas, de seguranças a contadores. É uma estrutura completa que gera renda e medo. E no meio disso tudo, a figura do professor se torna quase mítica. O homem que sonhou em organizar o caos e criou algo que nem ele conseguiria controlar. Mas calma, o que vem agora muda tudo. Nos últimos anos, uma nova força começou a se levantar. Mais fria, mais calculista e ainda mais ambiciosa. Enquanto as antigas facções brigavam entre si, essa nova geração olhou para o mundo digital e pensou: o poder agora não está mais só nas ruas, está nas informações. Eles começaram a se infiltrar na internet, nas redes, nas finanças. Criaram esquemas sofisticados de lavagem e tráfico internacional. Usaram criptomoedas, bancos digitais e até aplicativos de entrega para mascarar operações. E o mais impressionante, fizeram isso sem disparar um único tiro. O crime agora é corporativo e o legado do professor virou uma multinacional do submundo. Hoje, o nome dele é lenda. Poucos sabem quem realmente foi. Uns dizem que era ex-militar, outros que era só um ladrão inteligente demais por seu tempo. Mas no fundo, isso pouco importa. O que importa é o que ficou. O professor foi o homem que organizou o crime. Mas, sem querer, também foi o homem que revelou o maior erro da nossa sociedade: achar que a violência começa no morro, quando na verdade ela começa no abandono. E talvez, mano, o maior ensinamento dele seja esse: nenhum sistema nasce do nada. Ele nasce da necessidade, da falta, do vazio que alguém deixou. E enquanto existir esse vazio, sempre vai existir um novo professor pronto para preenchê-lo. Se essa narrativa te fez pensar, deixa o like, compartilha com alguém e se inscreve para acompanhar as próximas histórias. Porque o passado ainda tem muito a ensinar. Esse é o canal Momentos que Mudaram Tudo, onde cada história pode transformar a sua.